Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal de eletrônica aplicada à manutenção, dedicado a você que tem interesse em aprender mais e se especializar em eletrônica aplicada à manutenção. Esse é mais um vídeo da nossa sequência, onde eu seleciono as melhores perguntas da semana da minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram, lá do nosso Instagram, e trago aqui para o nosso canal do YouTube essa resposta em formato de vídeo para trazer uma resposta mais detalhada para você. Então, vamos começar no nosso vídeo resposta de hoje, que é qual a principal função do diodo semicondutor. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa aprender o que é um diodo semicondutor. O diodo ele tem esse nome, por quê? Porque ele é formado por materiais semicondutores, por dois materiais semicondutores, um material semicondutor do tipo N e um material semicondutor do tipo P. Nós não teremos tempo aqui nesse vídeo de se aprofundar mais sobre os materiais, porém entendam que material semicondutor do tipo P são materiais que possuem falta de elétrons e por consequência têm várias lacunas. Material semicondutor do tipo N são materiais que têm excesso de elétrons. Então, esses dois materiais semicondutores conectados, eles formam a estrutura básica do nosso diodo semicondutor. E por conta disso, o nosso diodo semicondutor possui polarização. Então ele possui um terminal anodo, que faz referência ao positivo, e possui um terminal cátodo, que faz referência ao negativo. Como o diodo semicondutor ele é um componente que conduz e outra hora ele entra em corte, ele é um componente que possui polarização. O que significa isso? Significa que eu preciso ligar e conectar o meu diodo de forma correta, de forma que eu envie positivo no anodo e negativo no cátodo. Assim, o meu diodo semicondutor permite a passagem da corrente elétrica. Uma característica importante sobre o diodo é que quando a gente faz a união dos dois materiais semicondutores, essa região é uma região que a gente chama de junção, ou barreira de potencial, ou área de depressão. Esses nomes a gente dá a essa região. O mais importante é que nessa região cria-se uma barreira. Essa barreira ela é equivalente a 0,7 volts para diodos de silício e de 0,3 volts para diodos de germânio. Então, isso aqui é importante. Por isso, toda vez que a gente vai fazer a medição do diodo semicondutor utilizando o multímetro, a gente encontra na medição do multímetro algo em torno de 0,513 volts. Alguns diodos um pouco mais, outros diodos um pouco menos, mas é algo muito próximo disso aqui. Isso é devido a essa junção que acontece quando a gente forma os dois materiais semicondutores, do tipo P e do tipo N. Então, eu disse para vocês que o diodo tem a característica de conduzir e cortar. Quando isso acontece? Isso vai acontecer quando o nosso diodo semicondutor estiver ligado diretamente. Então, todas as vezes que a gente polarizar diretamente o nosso diodo semicondutor, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Por exemplo, o que vai acontecer aqui nesse simulador, por exemplo. Está carregando. Então, eu aperto aqui, a minha lâmpada liga, porque o meu diodo semicondutor está permitindo a passagem da corrente elétrica. Mas observe aqui, aliás, aqui, vejam que o positivo da bateria está ligado no positivo do diodo e o negativo da bateria está ligado no negativo do diodo. Polarização direta, que a gente chama. Quando eu inverto essa polarização, veja que eu peguei o negativo da bateria, liguei no positivo do diodo, peguei o positivo da bateria e liguei no negativo do diodo. Vejam que está invertido, polarização inversa. E eu pressiono aqui a minha chave e nada acontece com a minha lâmpada. Então o diodo ele automaticamente entra em corte, impedindo que essa tensão invertida passe para o circuito. Por isso, muitas vezes, o diodo é utilizado como componente de proteção nas placas eletrônicas. Por quê? Conectado às placas eletrônicas, se o operador inverter a alimentação, como nós fizemos aqui propositalmente, essa tensão invertida não vai danificar a placa.
Então isso vai impedir que a placa eletrônica se danifique. Mas essa não é a única aplicação do diodo. Uma das outras aplicações que a gente pode encontrar no diodo é o diodo sendo utilizado como retificador. Então, quando a gente utiliza o diodo como retificador, o que acontece? A gente aproveita essa característica do diodo de conduzir e cortar e faz com que ele aproveite os semicírculos positivos e negativos da onda. Como assim, professor? Vamos lá fazer uma simulação. Então eu estou simulando aqui, já vai carregar. Então, tem tensão, está entrando 220 no meu transformador. Ele está, teoricamente, rebaixando aqui, porque esse simulador não rebaixa essa tensão, mas é só para demonstrar para vocês. E está jogando esses semicírculos, essa onda senoidal na entrada dos meus diodos. E está saindo aqui uma onda retificada, conforme eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá vendo? Deixa eu pegar só o gráfico. Então isso aqui é o que acontece. A senoide verde é a senoide que está entrando no diodo, certo? Depois do diodo, o que sobra para a gente é somente os semicírculos positivos, correto? Somente os semicírculos positivos. Quando a gente acrescenta o capacitor, esses semicírculos positivos eles ficam mais preenchidos ainda, tá bom? Então vamos ver aqui o seguinte, eles ficam mais preenchidos. Eu vou fazer aqui a conexão que eu tinha tirado para mostrar para vocês, só para vocês verem como que vai ficar essa nossa retificação com a utilização do capacitor, tá? Então, conectei o capacitor, olha como que fica agora. O capacitor descarrega, carrega, descarrega e carrega. É assim que funciona nossa retificação do diodo semicondutor quando a gente acrescenta o capacitor. O foco não é falar de fonte de alimentação linear, o foco é mostrar para vocês o funcionamento do diodo. Então, mostrei para vocês basicamente como o diodo é construído a partir de materiais semicondutores e mostrei para vocês o funcionamento básico que todo diodo tem, que é de conduzir e cortar, permitir a passagem da corrente elétrica ou não permitir a passagem da corrente elétrica. Com isso, a gente já consegue ver algumas aplicações, que é a utilização do diodo como proteção nas placas eletrônicas, que eles estão conectados ali diretamente na entrada, ou também a aplicação do diodo semicondutor como um retificador, que foi essa aplicação que eu mostrei para vocês no nosso simulador. Nosso não, né? O simulador que a gente tem na internet, que é da própria Multisim, é um simulador gratuito, inclusive vocês podem acessar e fazer o acesso à utilização desse simulador aí no dia a dia de vocês. Beleza? Então, basicamente, esse é o funcionamento mais básico do diodo semicondutor para você entender como esse componente funciona. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, espero que você curta o nosso vídeo e nos acompanhe no nosso canal, que a gente vai estar sempre divulgando mais conteúdo para você. Além disso, compartilhe esse conteúdo com seus amigos que têm interesse em aprender eletrônica. E se você quer ser lembrado da abertura das próximas turmas do nosso treinamento, o link para fazer a sua pré-inscrição e receber os nossos informativos está aqui na descrição do nosso vídeo. E se você conhece alguma forma, alguma aplicação do diodo que nós não falamos aqui, deixe aqui nos comentários para que a gente possa interagir e aprender cada vez mais. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.